Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Eu, meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda. Dá um Boa alô, noite, pessoal. Ronaldo. Boa noite, boa noite. E, e Pedro Kipper, o cara do Flusão. Dá um alô aí, Pedrão. Diferenciado. Boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um episódio. Essa semana eu quero discutir com vocês um tema que parece que não, mas continua sendo um tabu gigante, embora já a imprensa fale mais abertamente, até mesmo no mundo corporativo se fala também um pouco mais agora, que é o tema de saúde mental e bem-estar, né, dentro das empresas. Eu acho que trata-se muito essa questão do bem-estar como colocar acomodações mais confortáveis, ter opção de despressurização dentro da empresa e tal, mas a saúde mental vai muito além disso, né? Então, hoje se fala mais dessa questão de burnout, é algo que existe há muito tempo. Na minha visão, os profissionais sempre tiveram vergonha de falar disso, de procurar ajuda nesse caso. E eu acho que dentro dos escritórios ainda continua vamos dizer assim, um assunto meio proibido para executivo. Tipo assim, eu ouço muito. Eu postei um vídeo num dos meus canais sobre burnout e falava de burnout. E um cara comentou lá o seguinte, cara, burnout é coisa de rico, tipo, pobre não tem burnout, né? Então, o preconceito, de certa forma, existe. Eu acho que dentro dos escritórios também. Não acho que o executivo se sente à vontade de falar dentro da empresa assim, pessoal, tô estressado. Os caras falam, pô, esse cara não serve para uma função de executiva. Como é que vocês enxergam e essa questão de saúde mental dentro da empresa, a questão do burnout mesmo, que a gente sabe que sempre existiu, mas pouca gente fala. Se vocês já tiveram experiência com isso, e o que é que vocês acham, ou como que pode se começar a endereçar seriamente o assunto dentro das empresas, independente de ser por lei ou não, para que as pessoas tenham a abertura de falar e possam ter acesso a, sei lá, ajuda, né? Porque no final é isso, a pessoa não pede ajuda porque ela tem vergonha e aí isso acaba com aspectos da vida pessoal e familiar e tira a produtividade do trabalho. Eu gostaria de ouvir de vocês um pouco aí as experiências de vocês com essa questão de saúde mental dentro do escritório, burnout, enfim, e o que vocês acham que precisa mudar. Você mencionou que isso é um assunto muito antigo, né? Não tem novidade. Talvez agora o que você falou, a gente tem mais informação sobre sobre esse efeito, né? Nós três mesmo trabalhamos numa empresa que a pressão, a forma de lidar com a organização era totalmente fora do padrão, pelo menos padrão brasileiro, né? Que foi na Samsung, onde a gente tinha lá um ambiente que chegava a ser hostil, né? Então, não foi um ou dois, a gente viu muita gente lá que realmente ficou maluca, despirocou, né? Mas eu tive, felizmente na minha carreira, eu sempre tive pressão. Samsung foi uma escola interessante, mas de altíssima pressão. Na Samsung foi a primeira empresa que eu me senti exaurido, né? Porque eu aguentava pressão, mas eu ia introjetando ela. Inclusive, quando eu saí de lá, meus familiares, meus amigos falaram, cara, você estava irreconhecível quando você era executivo da Samsung, porque era uma pressão desmensurável, né? Nos projetos anteriores, eu vi muita gente, eu felizmente não tive essa infelicidade, eu vi muita gente entrar em parafuso, crise de pânico, amigos próximos, gerentes que reportavam para mim, entrando numa situação de crítica de saúde, né? Alguns, inclusive, buscando suporte médico, psiquiátrico, etc. Né? Esse é um tema bastante
é importante para as organizações, né? As organizações que não levam em consideração a saúde mental, o relacionamento, com o termômetro, ela está queimando energia, às vezes de forma equivocada, e tem uma tendência grande a perder recursos por causa disso. Eu vejo isso muito claro. O- é, eu vou falar um pouco do que eu estou vendo hoje, né? Porque a gente sempre volta esse nosso debate para pequenas e médias empresas, né? Que, que eu acho que isso é um problema que está muito relacionado com o líder, o dono da empresa, né? Porque ele que dá o clima organizacional da empresa. E, e aí você tem esse conflito com jovens, né? Que hoje em dia tem uma postura diferente, né? Eles acho que não sabem lidar, às vezes, com uma pressão excessiva, e essa pressão excessiva, às vezes, confunde um pouco, né? O que ele tem que fazer entre a questão de a vida profissional, a vida pessoal, o problema, uma série de coisas se confundem e se você não tiver o entendimento da percepção do que está gerando, afeta bastante o resultado da empresa. Primeiro que as pessoas não aceitam algumas coisas, né, para trabalhar, então isso gera uma falta de produtividade, uma falta de comprometimento, e, e eu acho que entender esses problemas das pessoas no dia a dia é fundamental. E aí a gente entra naquele ponto, né? Poucos recursos, muita coisa para fazer, que tempo as pessoas têm para se dedicar a entender o problema dos outros, né? Mas se as pessoas não entenderem que o problema dos outros afeta o resultado da sua empresa e que isso faz você perder dinheiro, é uma coisa que, que fica totalmente pertinente ao que você está fazendo, né? Então, ter a preocupação de entender essas dificuldades, né? Aí a gente pode discutir uma série de formas de fazer isso, mas com certeza é ouvindo mais as pessoas, né? Então, e aí entra naquela questão, ter o tempo para ouvir as pessoas, ter o saco para ouvir as pessoas, o quanto isso afeta no meu resultado. Eu acho que isso é um ponto de discussão bacana para a gente trabalhar, né? Porque a gente talvez como os cabelos brancos aqui fala um pouco da nossa idade, e isso vai fazer diferença da gente formar um time que seja mais eficiente. Na visão de vocês, vocês acham que, sei lá, a nossa geração, por exemplo, foi mais forjada para suportar pressão? Porque, assim, na nossa geração, a pressão vinha de todos os lugares, vinha do bullying na escola, dos professores, cara, você tinha que. A postura com a sociedade como um todo era outra e você aprendia a engolir mais sapo, vamos dizer assim, né? Naturalmente. Hoje, além de a educação, a formação das pessoas como um todo, como o Pedro citou aí, os jovens e tal, já meio que exclui esse componente, né? Dentro de casa, já muda a relação de pressão, forma de falar, de cobrança. Na escola, se o professor cobra ali estudo, nota, já pode ser processado pelos pais, então tem todo um contexto. Mas, além disso, vocês acham que falta, por exemplo, preparação dos líderes, independente do estágio que eles estão, em reconhecer e, enfim, endereçar o tema dentro das empresas? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que todos nós vamos concordar que a nossa geração, a geração aí, década de 60, 70, ela tinha um treinamento, né? Desde dentro de casa, na escola, e quando ela chegava no emprego, no trabalho, ela estava acostumada a ouvir não, ela estava acostumada a se frustrar porque não era exatamente do jeito que ela queria nesses três ambientes. Então a gente talvez tinha esse efeito amenizado em função do treinamento. Tudo na vida é treinamento. Hoje nós, né, dessa mesma geração, 60, 70,
a gente, quando educa nossos filhos, a gente tira essa pressão deles e a sociedade também tira, né? Então, quando ele chega no mercado de trabalho, ele não aceita, como o Pedro falou, coisas que, teoricamente, seria normal cobrar. E aí ele se revolta. Você mencionou na escola. Eu acompanho meus filhos na escola e eles vêm reclamando coisas que o professor pediu. Ah, mas o professor deu lição de casa. Eu falei, ué, não entendi. Não, não entendi. Não, mas não era para dar porque a gente tem prova na quinta-feira. Eu falei, mas é dele a prova? Ou ele está ajudando a estudar? Se não é dele, ele não tem nada a ver com isso. A prova do outro professor, ele tem que continuar dando a matéria dele. Então, assim, voltando aí ao foco, né, as grandes empresas têm diversas ferramentas, aí os recursos humanos das grandes empresas hoje se preocupam bastante com isso. E a própria lei hoje está caminhando para forçar as empresas a se preocuparem mais com isso. Mas as pequenas e médias empresas, elas não só não têm o RH, normalmente não tem, é alguém que contrata, às vezes até o contador externo que faz todo o processo, né? E aí tem o fator que o Pedro mencionou muito bem, que é do líder. Se o líder não tem preparo para lidar com essa nova geração, com essa dicotomia entre a necessidade, responsabilidade e obrigação, fatalmente a empresa dele vai ter estresse, né? Eu posso citar aqui pelo menos umas 4, 5 empresas de meu convívio, pequenas e médias empresas, que o ambiente é muito tenso, é muito ruim, e o funcionário acaba ficando lá mais por medo de não ter dinheiro para pagar as contas do que porque ele está gostando da empresa, produzindo o nível que ele poderia. Eu acho que isso é um fato. Assim, hoje, né, as pessoas, apesar do momento que a gente tem no excesso de informação, que ajuda em muita coisa, por outro lado, o fato das pessoas estarem muito tempo ligadas nas redes sociais faz com que elas conversem menos, né? As pessoas são influenciadas por uma série de pessoas que elas acham legal, mas elas não ouvem o contraditório, não ouvem uma série de coisas. Isso faz com que a comunicação seja um problema dentro da empresa, né? E eu acho que, às vezes, uma coisa que gera um certo problema é o não entendimento do que precisa ser feito, né? Então, como você tem dificuldade de se programar, de falar, de ter tempo para entender as pessoas, eu vejo que uma grande dificuldade é no entendimento das coisas, né? As pessoas não entendem, as pessoas não falam, e as pessoas tomam atitudes que às vezes não são coerentes com aquilo que é esperado, né? E aí existe, lógico, falha de comunicação do líder, de não se expressar, existe a falha do funcionário não falar que não entendeu, né, determinados problemas, né? E aí, voltando para a coisa geral, as empresas normalmente não têm um foco, né, para onde ir. Então, não tem um guide que você fale assim, isso aqui está dentro do escopo daquilo que eu quero, do que eu vou fazer, e isso gera um certo desconforto nas pessoas que elas hoje têm dificuldade de lidar, né? Então, a dificuldade de lidar com problemas afeta a saúde mental, porque isso gera um estresse dentro da organização. Então, aí a gente volta para a nossa experiência de conseguir ser um dos líderes, ou dono, ou o que for, que consiga perceber o ambiente organizacional para conseguir diminuir essa tensão, diminuir esse estresse e conseguir gerar uma coisa mais produtiva, né? Então, o tempo para ouvir, para saber se as pessoas entenderam aquilo que, que é o objetivo da empresa, se esse objetivo está claro, se a tarefa dela está clara, se os resultados são alcançáveis, né? Porque às vezes todo mundo quer bater meta, quer fazer um monte de coisa e não sabe se é possível chegar, né? Então, todos uma série de fatores contribuem para que a pessoa tenha um nível de estresse maior, né? E no mundo hoje
desse excesso de informação, esse excesso de coisa, saber lidar com isso, é uma coisa que hoje eu vejo muita gente com dificuldade. Então, é uma coisa que precisa trabalhar. Eu não sei nem se é só o excesso de informação. Acho que o celular em si, ele já é um detrator, né? Porque, assim, eu lembro de uma pesquisa lá na Samsung, de 2015, mais ou menos. Foi feita uma pesquisa mundial e detectou-se que o usuário médio, né, olhava para a tela do celular cerca de 260 vezes por dia. E em 80 a 85% das vezes ele não tomava ação nenhuma, ele olhava para a tela, desbloqueava, movia a tela e bloqueava. É um vício, literalmente, né? Então, isso já deve causar uma ansiedade gigante, né? E eu concordo que nas pequenas empresas tem um problema da estrutura, não tem um RH, ou quando tem, é alguém que não tem essa experiência toda, né? E nas grandes empresas, ao contrário do que o Ronaldo falou, eu acho que o RH, se tiver KPI, ele fala disso. Mas até ali atender o limite do KPI, porque eu não vejo, ou talvez algumas empresas talvez tenham até um trabalho mais, né, sério ali. É assim, vamos imaginar o seguinte, né? O executivo, além de toda essa deturpação, o cara não poder falar, o cara não pode falar dos erros, cara. Imagina, o cara não pode falar que deu merda num projeto, né? Se o cara comenta isso, ele já corre o risco de ser queimado dali para frente. Se ele sair daquela empresa e procurar outro emprego, ele já corre o risco de ser queimado porque ele falou de, sei lá, puta, fiz merda num projeto específico. Então, acho que são muitas barreiras de cultura mesmo, né? Não é permitido, ou dentro desse código escondido aí, não é permitido você falar dos seus fracassos. Imagine, então, você falar que você tem um problema, que você teve um problema de saúde mental, que você teve uma crise de ansiedade, de estresse. Cara, a chance desse cara ficar relegado ao canto, né, na empresa e ser mandado embora na primeira ocasião é gigante. Eu vou tirar vamos, sei lá, vendo as entrevistas do Thales Gomes, do G4 ali, que é um cara rampando, em 3 ou 4 anos a empresa vai faturar 500 milhões esse ano, mas ele fala, os funcionários lá no sábado trabalhando até 23 horas, fechamento do mês, no sábado, pessoal de vendas, que para ele entende que os caras estão lá porque querem, porque vão ganhar dinheiro. E esse cara, ele tá acumulando ali uma série de coisas, assim, ele não quer ficar por baixo, ele não quer aparecer para os colegas como mais fraco, porque tem um lance da cultura. O cara vai desenvolver uma série de outros problemas se ele não procurar ajuda, e geralmente não vai procurar, se procurar não vai falar. E eu digo isso com uma certa tranquilidade, assim, a minha esposa é neuropsicóloga, ela atende alguns executivos e assim, ela fala que, como é que as pessoas aguentam trabalhar num ambiente corporativo como esse, que é comum, né, em todas as empresas. Então o problema ele vai aumentando e é cultural mesmo. Eu não acho que é só conversar, Pedro. Eu acho que, óbvio, conversar, entender o que o cara quer, dar direcionamento correto. Só que algumas coisas, tem gente que não suporta a pressão. E não suporta porque não foi preparado para isso. Não, sei lá, imagina os filhos de vocês que, né, a gente, sei lá, começou a trabalhar mais cedo do que se imaginava, seguiu, né, passou por uma sequência hierárquica para poder chegar em algum lugar, sabendo que tinha que ralar, que ia apanhar mesmo. E se chegasse em casa falando, pô, pai, hoje lá no trabalho me humilharam, eu falo, pô, mas é assim mesmo, você vai, né, para você crescer tem que suportar isso aí. E os nossos filhos não tiveram isso, por exemplo. Né? Os nossos filhos, essa cobrança, ou entender que, pô, isso faz parte do processo. Então, eu imagino o seguinte, independente de alguém, mesmo comunicando quais são os objetivos, a pessoa às vezes não tem o preparo psicológico para segurar uma pressão de cobrança de resultado. Meu filho fala isso lá onde ele trabalha, que é ligação telefônica, né? Venda, ligação telefônica.
E as pessoas entram em parafuso total. Né? Tem gente super jovem, mas tem gente de 40 anos trabalhando lá, pai de família, que acha que é injusto. Só que a empresa trabalha por resultado, as pessoas não entendem isso. E aí eu acho que tudo isso acaba culminando nesse ambiente hostil, como a gente comentou aqui no início, e isso afeta as outras áreas da vida do cidadão, ou da mulher, não importa. Né, que é alguém que já enfrenta. O cara pega 2 horas de trânsito barra trem, barra metrô para chegar no trabalho. Já chega lá um pouquinho de estresse. E aí entra essa questão da cobrança. Você falou da Samsung, Ronaldo. Teve uma funcionária que trabalhou comigo, vocês já haviam saído de lá. Ela chegou num ponto que ela foi para trabalhar na Samsung, ela chegou na catraca, ela começou a tremer, ela não conseguia entrar. Ela voltou dali. Porque ela tava, tipo, no dia anterior, tipo 8 da noite, tentando terminar um relatório, veio o diretor brasileiro e apontou o dedo e gritou e falou, pô, isso é inadmissível. Depois veio o diretor coreano, isso porque tinham mandado ela ficar, sei lá, o dia inteiro ela foi visitar 3 ou 4 contas que ela precisava visitar. Ela entrou em parafuso total. Ficou crise de pânico. Ela não conseguia passar da catraca. Ela começou a tremer ali, e aí vieram em segurança e falou, não consigo entrar, não vou entrar. Não é que ela não conseguia passar o crachá, o ato de passar o crachá para entrar ali, ela... Então, são muitos casos assim, de gente que chora no banheiro, sei lá, enfim, né? Em todas as empresas tem. E eu acho que o tema, ele é debatido com um deboche até. A gente vê na imprensa falando, não, cuidado com a saúde mental, mas nós sabemos que dentro da empresa, sei lá, Pedro, por exemplo, na tua empresa, que é uma empresa hoje, né, uma empresa de poucos funcionários ainda e tal, mas você acha que se levantar esse tema do tipo, ó, tem um pessoal que dá suporte ali pro cliente final que os caras estão para pirar de pressão. Como que você acha que isso é endereçado lá dentro? Então, até fazendo um parênteses com o que você falou, PC, eu não acho que é só conversar resolve o problema, não. Existem várias ações que precisam ser feitas. Conversar é uma delas. É tudo uma coisa mais complexa, né? Eu acho que na empresa, pela cultura da empresa, né, eles têm uma certa preocupação com isso. Então, mas essa preocupação, ela só é verificada se a pessoa verbalizar isso. E aí o problema que eu estava falando é que muita gente nem consegue verbalizar isso, né? Então isso pode ser um problema que não apareça, né? E aí, como é que você vai descobrir? Que aí que eu falei que o conversando era a melhor forma de você puxar isso. Mas isso é uma coisa que você tem que saber fazer também, né? Não é qualquer um que faça, é uma experiência, é uma coisa mais delicada. Mas ela pode ajudar no desempenho da empresa. Mas por outro lado, né, a gente vê várias empresas, né, eu já tive em 2 casos que eu vou comentar agora, é uma empresa que, eu botei um videogame lá para todo mundo trabalhar. Pô, legal. Cara, as pessoas sabem lidar com isso, né? As pessoas sabem o que é o objetivo de você entrar no videogame, ela vai ser mal vista, ela não vai. Tem uma cultura associada a isso, né? Você botar às vezes no Google, talvez as pessoas estão num ambiente que aquilo é incentivado porque ela consegue separar o lazer como uma forma de desestressar para aquilo que ela tem que entregar. Então ela compensa em mais tempo, etc. Isso tem que ser uma coisa que a pessoa saiba lidar. Então é uma coisa que não é o fato de você colocar alguma coisa que resolve o problema. Tem que ter contextualizar para que a pessoa entenda e que ela se sinta bem fazendo aquilo. Porque senão não adianta, porque o videogame quase apodreceu lá, porque ninguém jogava. Porque, cara, não era uma coisa que as pessoas se sentiam bem, porque poderiam ser mal vistas. E um outro ponto que era legal, e aí sim, numa multinacional, a pessoa chegou para mim e falou, pô, aqui tem um monte de benefício, eu posso almoçar com o cliente e tal, eu não preciso justificar nada, eu faço isso e tal. Pô, eu falei, cara, que legal e tal, para ali você usa? Não. Mas por quê? Porque eu não entendi direito, eu acho o máximo, mas eu não uso.
e eu às vezes não sei se é legal ou não. Falei, porra, então tem uma porra de um benefício que é do cacete, né? Que você pode pegar caderno, pegar um monte de coisa, mouse e tal, sem pagar, fazer e tudo. As pessoas, não, por quê? Porque a pessoa acha que vai ser mal vista. Então não adianta você ter uma coisa de uma cultura que a pessoa não vai entender, né? Ou a pessoa não se sente participando daquilo porque acha que pode ser mal visto. Então, de novo, fica aquela questão das pessoas entenderem, participarem, saber que aquilo é um benefício, que ela tem que saber usar, como ela usa, como a empresa não vai ver. Porque não adianta também a empresa, no caso de uma empresa maior, ter o benefício se o chefe acha que aquilo não é legal. Então, é muita coisa, cara, é muita coisa para você lidar. Por isso que eu acho que a conversa, para você entender, e o exemplo que você vai dar, faz a diferença na, na forma como uma pessoa vai aderir àquilo ou não. E, lógico, fazer com que ela tenha uma saúde mental melhor, né? Porque se ela se entender, se sentir bem, ela vai ser mais produtiva, a empresa vai ganhar. Isso é uma mola que vai gerar coisas mais interessantes, não só para a vida profissional, como para a vida pessoal. Legal. Ronaldo, no teu caso, invertendo um pouquinho os polos, o Pedro falou aí da realidade da empresa, né? A empresa ainda com poucos funcionários e tal. Na tua história, mercado corporativo, grandes empresas, considerando tipo o C-Level, o diretor acima, você viu casos de pessoas que normalmente é um ciclo pequeno que sabe, isso não se divulga para não queimar o cara. Você conhece casos assim, não? Sim, conheço como eu falei, né? Um deles reportando para mim, um, um gerente de altíssima capacidade, e só que ele tinha uma pressão corporativa, como você falou, né? Tem uma pressão velada que é a disputa corporativa, né? Além da pressão das metas da empresa, da estratégia, do alvo, tem uma disputa interna de poder, que isso, para mim, é mais pernicioso do que a pressão do negócio, né? E esse cara é um cara brilhante, não vou falar o nome para não ficar chato, vocês conhecem ele, e simplesmente a gente foi fazer um trabalho, a gente tinha uma apresentação para fazer nos Estados Unidos, chegamos lá, ele simplesmente, ele tinha preparado todo o material, ele que ia fazer a apresentação, eu estava lá mais como suporte, era diretor da área, chegou lá, ele não conseguiu, na véspera, a gente conversando no hotel, ele falou, cara, eu não consigo ir amanhã. Eu falei, oi, como é que é? Não, o cara entrou em pânico. Eu tive que pegar a apresentação, fazer a apresentação do jeito que eu conseguia ali entender e tal. Foi mais meia boca, acabou não saindo exatamente o que a gente queria. A gente tinha data para voltar 2 dias depois, tivemos que esticar porque ele foi parar no pronto-socorro, foi parar no hospital. Crise de pânico. Mexeu com tudo, tal, né? E eu vi, esse daí reportava para mim, eu estava junto com ele, e eu vi um vice-presidente também de uma empresa americana, que essa estava em super alta pressão de mercado, e o cara, ele despirocou numa reunião. Ele levantou e começou a tremedeira, e saiu, e depois ele saiu da empresa. Ele, na sequência, assim, nunca mais vi ele participar. Era um cara que não era do Brasil, era um vice-presidente de um país da Europa. Ele simplesmente saiu daquela reunião. Os outros staff que eu participei, ele já não participou. E perguntei dele, não, ele acabou se demitindo. Ele foi embora, né? Esse outro gerente também que reportava para mim, ele nunca mais assumiu nenhum projeto de liderança. E também, depois de uns 4, 5 meses, ele saiu da empresa também que estava comigo. Ele foi embora. E aí ficou um tempo em sabática, né? E aí acabou indo para um outro lugar. Hoje ele é um cara bem sucedido, tem uma empresa de consultoria dele e tal. Mas é um cara que ele fala, eu não aguento trabalhar em ambiente hostil e de pressão. E pôs na meta que ele ia fazer a empresa dele, ia trabalhar no ritmo dele. Então,
resolveu. Então, eu vi bastante isso. E, obviamente, é o que você falou, PC. Tem muitos que a gente não sabe. O cara está ali do seu lado, aparentemente está bem, mas com certeza no ambiente pessoal, no ambiente familiar, ele está sofrendo. Não com a família, sofrendo porque ele não consegue compartilhar o que ele está passando. Não, e esse cara deve sofrer com a família também, porque se ele falar isso em casa, que tipo, ó, meu, né? Eu presenciei um caso, quando eu trabalhava na Sul América, um cara ele era da área de sistemas ali, e ele foi promovido a superintendente. Dois casos desses. Um, ele foi promovido a superintendente e deu 2 meses depois, ele foi lá no diretor e falou, cara, eu não quero. Eu quero voltar a ser analista. Ele falou, não posso te despromover, você tá louco? Tipo, ele falou, não, cara, eu não quero saber de gerenciar a equipe, eu não quero essa dor de cabeça, cobrança, não quero. E o cara tinha, sei lá, 20 e tantos anos de Sul América, era um cara... E o cara falou, cara, eu não sei o que fazer agora, como é que eu vou te despromover, cara? Não tem como. Aí, como ele conhecia muito, a área dele atendia uma área operacional gigante lá, e ele conhecia muito o processo da área operacional. Aí o diretor da área levou ele para lá como superintendente operacional, e aí ele ficou feliz da vida, porque assim, aí ele não tinha dor de cabeça, ele era um superintendente que fazia o trabalho ali, ele conhecia muito dali, então ele operava os sistemas que ele mesmo fez quando estava na TI, e aí ele, beleza. Mas poucas pessoas têm essa coragem de falar, cara, eu não quero isso aí, né? Assim, não quero esse tipo de pressão. E muita gente aceita, o cara vai chegar em casa, imagina ele chegar e falar assim, ó, fui promovido, mas eu não aceitei. Ou, né, puta, né, o cara arruma problema em todas as áreas. Então, assim, o lance não é bem tratado, né? Assim, de verdade, não se tem liberdade para falar de um problema desse, de saúde mental, que eu não suporto muito isso ou aquilo. Eu costumo brincar, que falava assim, eu falei isso para minha esposa outro dia, eu falei, cara, olha só, durante muito tempo no mercado corporativo, o meu trabalho era vender órgãos. Eu trocava fígado, baço, coração, estômago né, por um salário no final do mês, que você está ali nas reuniões com vontade de xingar alguém, gritar, às vezes até levantar e sentar uma bifa, mas você dá risada, fala, não, claro, vamos ver a melhor forma da gente endereçar isso aqui, né, vamos... Então, o tema como um todo, ele é antigo, com certeza, mas ele é muito mal endereçado porque existe um preconceito mesmo, eu acho, na sociedade como um todo. Né, assim, às vezes eu falo para minha esposa, pô, vamos pedir para os pacientes avaliarem a clínica no Google. E ela fala, não é bom pedir porque a pessoa pode se sentir constrangida, ele não quer que ninguém saiba que ele está frequentando psicólogo, né? No geral, tipo, qualquer pessoa. Então, às vezes, eu pedia, eu falava assim, olha, se você se sentir confortável, achar que vale a pena, deixa lá, entendeu? Porque o Google mostra lá quem foi que, né, ó, dei aqui 5 estrelas. Fala, o cara tá frequentando. Então, o tema ainda é enfrentado com preconceito. Mesmo, eu acho que hoje já um pouco mais aberto, mas no ambiente de trabalho eu ainda acho que é um negócio ainda velado. E o que você falou, se o cara sei lá, publicamente, o cara for um executivo e passar por uma situação dessa, ele... Vocês lembram do Matheus, que era o coreano de monitores? Lembram ou não? O Matheus, ele tomou uma comida de rabo do presidente da América Latina, coreano, vocês já tinham saído, eu acho. Eu estava na reunião, tá? O cara foi mais ou menos assim, o cara falou... Apresentaram um plano de monitores lá e o cara ouviu com graça, assim, né, olhando, tranquilo, depois falou assim pro Matheus, você não está fazendo o seu trabalho? Como é que você deixa o cara apresentar um plano desse? Você não falou para ele que monitor está em queda livre já de cerca de 12 a 15% ao ano, já há 5 anos, e que não tem como ele crescer 30% com essa estratégia de vendas dele aí? Ele comeu o rabo do cara. Aí o Matheus tentou falar em coreano, ele falou assim, fala em inglês por respeito a todo mundo tem que ouvir o que você está falando. O Matheus pediu a conta da Samsung.
Ele pediu demissão. Isso assim, em coreano, isso não existe, né? Ele falou, cara, não quero mais saber disso não. Pediu demissão. Entendeu? Então, assim, mesmo em outras culturas, a gente vê que isso continua. Imagina, coreano, vocês presenciaram várias vezes os caras chorando, sei lá, sofrendo. Esse cara vai admitir para outro coreano mais acima que ele precisa procurar um psicólogo? Que fala, pô, manda esse cara embora pro Camboja, manda ele pro. Meu. Então, no geral, né, existe um preconceito grande. No mundo corporativo, acho que ele é maior, e ainda é, na minha visão, tá? Então, assim, hoje se fala mais abertamente do tema, já tem alguns KPIs, sei lá, da palestra sobre saúde mental, bem-estar no ambiente de trabalho. Bem-estar para o pessoal é colocar, como o Pedro falou, um videogame lá para alguém jogar. Se for call center, coloca um saco de pancada o pessoal despressurizar numa sala fechada. E do ponto de vista de tratamento, ou desse cara, vai procurar você por fora e não deixa ninguém saber. Eu acho que ainda é muito isso. Na pequena empresa, aí eu concordo com o Pedro, a situação é muito pior, né? Se o cara, o dono nem sabe o que esse cara tá falando de saúde mental, que eu não tenho nem saúde nem mente, né? Assim, então... Mas, PC, tem casos ainda, né, que tem pessoas que se preocupam com isso e você tem, às vezes, ovelhas negras dentro do grupo, né? Que empresas pequenas é um ou outro que podem criar um clima pior ainda, né? Porque, além de não ajudar, atrapalha no bom andamento das pessoas. No caso do coreano, era uma cultura deles, que era muito agressiva entre eles. Muitos de nós, a gente não se submetia a certas coisas que eles queriam, mas dentro de um grupo, às vezes você tem um líder, um dono querendo uma coisa legal e tem pessoas que estão num processo destrutivo, né? Ou autodestrutivo deles contaminando o grupo, né? Que aí eu acho importante você entender ou ajudar essas pessoas que às vezes elas também nem sabem o que estão fazendo porque são tão comprometidas às vezes com um monte de coisas da vida dela de negativas que elas têm, né? Aquele negócio tão que atrapalha todo o andamento. Então, numa empresa pequena é muito importante você entender onde está esse negócio, né? Porque como os recursos são escassos, se você já perde um recurso e ele ainda está contaminando outros, é importante você para uma empresa maior, talvez isso consiga se dissipar mais, porque você tem muita gente para fazer. Né? Numa empresa menor, ela pode afetar muito, né? Aí, de novo, entender como é que as pessoas estão se sentindo ou não é importante, né? Porque perguntar, falar, ter um processo de abertura para que as pessoas falem, esse tipo de coisa vai ajudar. Então, eu acho que a preocupação da saúde mental faz porque ela afeta diretamente o resultado do negócio. Isso eu tenho certeza absoluta. Uma pessoa que não está bem, ela não consegue render de forma apropriada. E se a pessoa não entender isso, o líder não entender isso, ele não vai conseguir tirar o melhor de cada um. Então, é isso que é o... Eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou te dar mais um exemplo. Agora a gente já está aqui chegando no time, mas assim, vou te dar um exemplo. Se você pegar a programação do Sebrae, provavelmente a cada 15 dias tem ou uma palestra ou um treinamento sobre AI. Mas sobre esse tema, que, por exemplo, falar sobre AI num momento em que está todo mundo ouvindo que a AI vai tomar seu emprego, que vai eliminar postos de trabalho, que ela faz tudo que o ser humano faz mais barato, mais rápido, mais não sei o quê, e não tratar do tema, o Sebrae deveria ser um agente, né, de falar sobre isso ou de divulgar. Eu acho que isso já mostra que não tem, realmente, é cultural, né, a gente não... E assim, não vejo que nos Estados Unidos é diferente não, tá? Talvez, não sei na Europa também, mas sei lá, talvez na Finlândia, que é o país, sei lá, mais feliz do mundo, né, na Noruega, que tem a população do tamanho de Santo Amaro,
pode ser. Mas não é só aqui, eu não estou falando só de Brasil, eu acho que isso é um... Né, talvez em outros países as pessoas tenham até liberdade para falar, mas sofre os mesmos boicotes, eu acho. O executivo não tem essa liberdade, fala assim, pessoal, vou tirar um tempinho para tratar no problema de saúde mental. Esse cara não volta mais para ali, entendeu? Ele tem que se resignar, é o Muricy Ramalho no São Paulo. Entendeu? Ele optou por sair porque ele falou, cara, minha família tá me pressionando, eu tô com problema, eu tô tendo piripaca aqui direto. Pressão, o cara na beira do campo lá tremendo, agora é diretor de futebol, beleza, o São Paulo até por uma, né, mas é um corporativo também. Esse cara, o cara, a pressão lá da torcida, dos sócios do clube, do diretor do clube, e o cara tá fazendo trabalho de 1 ano lá, perdeu 2 jogos, morreu, o trabalho do cara esquece. É igual o vendedor no dia 1º do mês, né? Assim, eu bati a meta mês passado em 140%, ótimo. Zerou o game, hoje é dia 1º, você começou tudo de novo. Então, eu acho que o tema ele é bem tabu, mas eu acho que é cada vez mais importante. Acho que agora, com essa questão das automações, da AI, de todo esse... se torna ainda maior, mais importante de olhar. E não tem ninguém olhando, eu acho, a não ser as pessoas, acho que têm procurado mais ajuda e de psicólogos e profissionais psiquiatras, enfim, mas o tema é bom e é real. Qualquer ambiente corporativo que a gente for, seja ele de pequeno porte, médio porte ou grande porte, devem ter inúmeros casos que a gente não, às vezes nem imagina ou não acompanha, né? Vocês gostariam de complementar com mais alguma coisa? Eu acho que o tema, né, é um tema polêmico. Eu realmente acredito que o que eu falei aqui é real, do tipo, continua sendo tabu e vai demorar para alguém ter coragem de falar disso abertamente e não ser rotulado e escanteado aí. Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, vamos lá, que a gente já chegou no nosso time vou dar aí. os meus 2 cents aqui. Então, o PC falou dos pontos. Para mim, o ponto principal é que a saúde mental não é um evento, né? Não é um benefício, não é um videogame, não é nada. É um processo contínuo de estar o tempo inteiro olhando e o tempo inteiro sendo revisitado, porque é uma coisa que muda também de uma hora para outra, né? Então, você pode estar tudo bem e uma coisa desandar. Então, é uma coisa muito contínua e muito séria que tem que ter todo o esforço e a dedicação nesse processo. Então, para mim, não é fazer uma coisinha que você resolveu o problema, né? É estar sempre de olho. É um processo, né? Eu concordo que não é novidade. As empresas, as organizações que são mais eficientes, mais eficazes, no contexto, o líder, direta ou indiretamente, cuida desse termômetro. É um dos termômetros importantes de qualquer equipe de sucesso. Isso vale desde um time de vôlei, de futebol, uma empresa pequenininha, uma empresa gigante. O líder tem que ter essa sensibilidade, eu concordo com ele. Muito bom, meus amigos. Obrigado por mais esse episódio. O tema aqui, ele realmente é polêmico. Eu acho que tem que debater de qualquer jeito. A gente teve aqui diferentes visões, né? De visão dentro do corporativo, visão com outras culturas, visão dentro de empresas menores. E a tendência é só aumentar, porque aumenta... O cenário não é favorável para diminuir, ao contrário. O cenário global como um todo, pelo menos nos próximos meses, talvez nos próximos 3 anos e meio, ele leve a aumentar essa pressão, essa percepção de, cara, o mundo vai acabar, caos, o emprego vai acabar, caos, as empresas vão fechar, caos. E isso
afeta no ambiente do cara em casa e no trabalho, e a mente é uma só, né? Então, não tem, como o Pedro falou, é um processo constante, tem que ficar olhando porque a mente é uma só, ela não separa. Assim, aqui é trabalho, beleza, aqui agora já meus problemas eu apaguei, agora eu cheguei em casa e falei, não, agora meu problema do trabalho eu apaguei. Então, muito obrigado, mais uma semana, mais um episódio. Eu gostaria de salientar para vocês que esse é o episódio de número 11, que segundo estatísticas americanas é onde morrem 85% dos podcasts. Então, eu espero vê-los aqui na próxima semana para o nosso 12º episódio, ok? Até lá, com certeza. Um abraço Boa e noite nos para vemos na vocês. próxima semana, meus amigos. Valeu. Boa noite.